3h40. Ei, Psyu, você se lembra da minha voz? Ela continua a mesma. Esse é um comercial das antigas, tá? Eu acho que você não tinha nem nascido Não ainda. é da minha época, Guarizo. Não é da sua Não época. é. Mas quem acompanha a CBN todos os dias, assim que começa a ouvir uma reportagem, sabe que é a Tayla que está falando. Todos nós profissionais aqui, né? Nós trabalhamos com a voz, com a dicção também, viu? Às vezes toca o telefone e tal. Quem tá falando? Marco? Oi, Marcos. Aqui eu não sei de onde. Falei, será que a dicção não tá boa, né? Mas brincadeira à parte. Hoje é Dia Mundial da Voz e a gente vai falar sobre ela, porque para nós aqui no rádio é um dos nossos instrumentos de trabalho, né? E a gente vai saber como cuidar melhor da voz. O médico Caio Simas é especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Pode rir, tá? Eu sei A que você pôs importância da dicção aí. você pôs a palavra difícil para mim aqui, agora. otorrinolaringologia. E também o Dr. Caio é membro da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Dr. Caio, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Dr. Caio está nos ouvindo. Olá, boa tarde. Opa. Obrigado vocês pelo convite. É uma honra estar aí falando sobre o Dia Mundial da Voz. Aí. A gente tem um delayzinho, mas a conversa vai fluir legal. Tayla. Bom, queria então começar perguntando para o Caio, que está falando com a gente, sobre a questão da rouquidão, né? O primeiro alerta, o primeiro sinal de que a gente pode ter algum problema vocal, algum problema de saúde, aliás, que pode ser grave em relação à voz? Exato, Tayla. O que a gente orienta é que pessoas, de uma forma geral, que têm uma rouquidão persistente por mais de 15 dias ou uma mudança do padrão vocal, que elas procurem um médico otorrinolaringologista para que possa serem avaliadas. Né? A gente sabe que existem doenças aí benignas, mas que o nosso foco maior da campanha é justamente chamar atenção para aquelas doenças malignas que podem ser facilmente diagnosticadas e tratadas quando identificadas de forma precoce. Quais, por exemplo, doutor? Então, o nosso foco maior é em doenças pré-neoplásicas, né, daquelas doenças que vão predispor a um câncer e até mesmo câncer de laringe. Que se a gente parar para pensar que, em média, aí, mais de 5 mil pessoas morrem no Brasil por conta dessa doença. E a gente estima que 4 mil pessoas seriam salvas, né, se a gente conseguisse fazer esse diagnóstico precocemente e o tratamento também precoce. Né? Então, essa doença aí é o principal foco da nossa campanha, mas é claro que a gente avalia como um todo doenças benignas como nódulos e pólipos também. Essa pergunta que eu quero fazer, porque tem pessoas que naturalmente têm a voz rouca, né? Aí eu queria entender a diferença da pergunta que a Tayla fez de quem tem a rouquidão, né? Quem tem uma voz que está rouca num dia ou quem tem a voz permanentemente rouca. Essas pessoas necessariamente têm problema na laringe? Exato, Marco, exato. Aqueles pacientes que têm uma voz rouca, claro que eles devem também ser avaliados, né? Mas se você já tem uma condição desde o nascimento, desde muitos anos, aquela condição com a voz rouca, mas de longa data, né, isso não é tão preocupante quanto aquele paciente que iniciou um quadro há pouco tempo ou que a voz mudou há pouco tempo, né? E aí a campanha ela vem trazer justamente isso, né? E a gente tem até o orgulho de dizer que, na verdade, essa campanha ela surgiu no Dia Mundial, no Dia Nacional da Voz, em 99, com uma iniciativa brasileira e que se estendeu para o mundo pouco tempo depois, né? Então, hoje a gente comemora o Dia Nacional da Voz e o Dia Mundial da Voz também, como o Brasil como um pioneiro aí nessa iniciativa que hoje ela faz frente aí com a Associação Brasileira de Otorrino e com a Academia de Laringologia e Voz. Doutor, falando sobre a questão da rouquidão, né, que o senhor citou, a partir de quando essa rouquidão pode ser preocupante?
qual que é um sinal de alerta aí para que a pessoa procure atendimento e, nesse caso, qual profissional procurar, quais são os exames também que são aplicados nesse paciente com algum problema aí que pode ser mais grave? Exato, Tayla. O tempo que a gente sugere são 15 dias, porque esse período é o período que todo mundo fica rouco em algum momento, né? Seja porque se esforçou, ou seja porque teve uma infecção viral, né? Então, esses 15 dias a gente contempla todas essas questões transitórias da voz, que na verdade a gente não precisa aí de uma avaliação, necessariamente de uma avaliação, né? Quando esse período de 15 dias ele se passa e a disfonia, ou seja, a rouquidão permanece, aí sim é um sinal que um médico deve ser procurado e, no caso, o especialista, o otorrinolaringologista, para fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele vai incluir, né, uma avaliação completa do paciente, mas principalmente o exame que a gente lança a mão é a videolaringoscopia, em que a gente introduz uma câmera pela boca, na maioria dos casos, para conseguir ver as pregas vocais e a garganta como um todo. Agora, deixa eu falar de alguns outros cuidados, Dr. Caio. Por exemplo, né? Até queria perguntar se é mito ou verdade que bebida gelada acaba afetando as cordas vocais também, se tem algo que prejudica muito a voz, além, né, dessa ou lenda ou verdade que é a bebida gelada. Queria que você colocasse pra gente aí como que a gente deve cuidar da nossa voz. Pois é, Marco, isso aí é uma questão aí difícil, né? Isso a gente escuta desde os nossos avós, né, falar sobre isso, mas o fato é que a gente ainda não tem nenhuma comprovação científica que mostre com relação à bebida gelada, tá? Mas a gente sabe que alterações bruscas assim da temperatura, elas vão fazer um mal para o tecido. Então a gente orienta, claro que dentre os cuidados, que a gente evite também, caso o paciente apresente alguma lesão na prega vocal, esse tipo de mudança brusca na temperatura. E as orientações clássicas, né, que a gente fala é hidratação, né, hidratação é sempre importantíssimo, né, evitar exposição à fumaça, exposição ao cigarro, obviamente, o tabaco e de uma forma geral. Questão de bebida alcoólica também a gente sempre sugere que se evite, né? E se manter uma alimentação saudável aí, porque questões aí de refluxo também fazem parte, e também um sono é importante, né? Então, uma boa alimentação, um bom sono, com um bom repouso vocal aí são fundamentais. Agora, doutora, a gente tem uma informação do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que quando a gente fala do câncer de laringe, que o senhor citou aí no início, a gente tem 90% de chances de cura quando o diagnóstico ele é precoce, né? O que é essencial, o que é ideal para que o paciente tenha esse diagnóstico quanto antes? Quais são os sinais de alerta também em relação a essa doença? Exato. Se a gente parar para pensar que 90% tem cura quando diagnosticado precocemente, uma incidência muito grande, né? E esse é o foco da nossa campanha, né? Então, aquilo que eu falei, rouquidão a partir de 15 dias, ou mudança do padrão vocal, você tinha uma voz e hoje você tem outra. Isso, algo de errado aconteceu. Então, a gente precisa buscar essa avaliação que passa por uma consulta médico-otorrinolaringológica e a seguir da videolaringoscopia, aquele exame que eu comentei para vocês. E de maneira geral, como a gente faz um check-up no corpo, como fazer também? Procurar o otorrino com que frequência, Dr. Caio? Olha, para questões de voz, a gente orienta quando há realmente alguma demanda maior, né? Então, pacientes profissionais da voz, né, que precisam aí, evitar alguma lesão, né? Então, vocês mesmos, né, cantores, enfim, qualquer profissional da voz, é interessante procurar. A frequência aí depende muito dos sintomas, né? E aí a gente sugere aí uma vez ao ano, mas depende muito de caso a caso, né? O fato é que em algum momento é interessante a gente ter essa avaliação, mesmo que não seja de forma com alguma frequência, mas que em algum momento você veja a sua laringe, né, e veja como ela está. Isso é extremamente importante. Para encerrar, Dr. Caio, voz metálica não é bom, né?
voz metálica não é bom. A menos que você seja algum cantor aí que demande desse timbre vocal, mas no geral não. E o nosso ouvinte aqui, o Edson, falou que eu tenho voz metálica, eu vou ficar preocupado agora então, hein? Não precisa não, sua voz está perfeita aí. Obrigado. Quero agradecer ao médico Dr. Caio Simas, especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, também membro da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Dr. Caio, muito obrigado pela atenção com a gente, uma boa tarde e um bom dia da voz para todos nós. Exatamente. Agradeço a vocês o convite de estar propagando aí essa campanha maravilhosa. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Agora, às 13h51, a gente faz um intervalo bem rápido. Na volta, mais informações do Estúdio CBN. Você se lembra da primeira pessoa que cooperou com você? Que te estendeu a mão? Não sabemos da sua primeira experiência com o cooperativismo,